Olá! Como vocês sabem, os terraplanistas aceitaram meu desafio para um debate. Esse desafio foi feito numa live do canal do Isaías, que eu estava bastante exaltado, inclusive. Eu estava muito emocionado com a homenagem que os terraplanistas me fizeram, de me representar por um rato e depois torturar e matar esse rato às gargalhadas. Então eu fiquei muito emocionado com essa singela homenagem, quis fazer uma à altura, né? Mas eu nunca vou conseguir descer ao nível deles. Ainda bem. Bom, então, sobre esse debate, o principal tema é astronomia, como disse naquele desafio. Explicar, calcular e prever fenômenos astronômicos. Inclusive comentaram aqui no meu canal, Cláudio, não exagera, não vai pedir Saturno daqui 15 anos, pede só azimuth do Sol que tá bom. Então, azimuth do Sol no nascimento dele amanhã, pelo modelo da Terra plana. A minha intenção com esse debate é voltar a discussão para formato de Terra. Formato de Terra. Eu acho que essa é a discussão principal. É Terra plana ou Terra esférica? Né? Acho que até os terraplanistas estão esperando isso. Eles não querem saber da molécula. Molécula, energia cinética. Não, eles não querem saber disso. Eles querem saber que a ideia deles funciona. Que a ideia deles é melhor do que todas as outras. É isso que eles querem. Né? Porque nem eles entendem o que está sendo falado. Nem a pessoa que fala entende, quanto mais quem ouve. Né? Então a minha intenção é voltar para esse início da discussão, que é formato de Terra. Não é energia cinética de molécula. Não é. Então, o mais óbvio para mostrar o formato esférico da Terra são as observações astronômicas. Então, eles que, através da ideia deles, calculem, expliquem, prevejam qual vai ser o azimuth do Sol para quarta-feira da semana que vem. Simples assim. Né? Então, o professor Silvestre me fez a gentileza de mandar aí umas 15, 20 perguntas sobre astronomia que posso levantar na hora também do debate. Ó, isso aqui, como é que vocês explicam, calculam e preveem? Isso aqui, como é que é previsto? Né? Como é que se explica na Terra plana? Então vamos voltar a essa discussão, porque eles não têm respostas para as observações da realidade, as mais simples, e começam a enrolar. Então, o assunto principal é a astronomia, como disse naquela live. Ainda há um artigo científico. Vamos discutir ciência, né? Então, para discutir ciência é isso. Então, veja, se não discutir artigos científicos, não tem o menor sentido. Né? É bom para que eles vejam, os próprios terraplanistas, que existe um mundo lá fora, que existe um mundo exterior à cabeça deles. Né? Então, me lembra um filme, antigo até, chamado A Vila, com William Hurt, se não me engano. Então, o terraplanismo parece isso. Nesse filme, A Vila, as pessoas elas viviam como se estivessem em 1600, 1700 e não podiam sair daquela vila, que era um lugar afastado, no meio do mato ali. Então, para as crianças, para quase todas as pessoas, era dito que era tudo cercado por monstros, que era tudo muito perigoso. Né? Então, na verdade, duas crianças conseguiram escapar, e há um muro muito alto que elas conseguem pular, e do lado de fora está passando carro, né? Tem um mundo lá fora, tem um mundo. Então, enquanto eles viviam em 1600 e pouco, ali naquela vila, do lado de fora existia um mundo que já estava no ano 2000 e pouco. Então, os terraplanistas me lembram muito esse filme. Eles vivem num local isolado da própria mente, que não tem contato com o mundo exterior, não sabe o que está acontecendo. Né? Então agora eles estão fazendo pesquisas seríssimas, né? Medindo ali pressão, temperatura do ar, como se nunca ninguém na história da humanidade tivesse medido pressão e temperatura do ar. É extraordinário isso. Né? Você conta para uma pessoa fora desse ambiente do YouTube que eles fazem isso, a pessoa não acredita.
Sempre que eu conto, não acreditam. Não, agora eles estão medindo temperatura e pressão. Não. Ah, sério, eles não sabem que isso já foi feito milhões de vezes, né? Coisas já foram descartadas, outras assim. Não, eles não sabem. Não sabem, eles não têm esse contato, né, com a realidade. Vive ali dentro da cabeça deles. Então, um outro assunto para esse debate é o artigo científico. Um artigo que me foi pedido. A história desse artigo, famoso artigo das turbinas eólicas já, né? A história é a seguinte, o terraplanista quis debater comigo. Um sujeito ainda consegue ser mais ignorante que os outros. Então ele chegou, você não é o cara, então vamos debater, então aquele jeito, né, que a gente conhece. Sim, basta você me explicar esse artigo aqui, né? Sumiu o sujeito, desapareceu, não me mandou e-mail, se enfiou embaixo da cama. Aí veio o especialista e me pediu o artigo, que foi enviado no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Desde então eu tenho cobrado resposta a esse artigo. Se acha que a densidade é contrária do que realmente é, tem que refutar o artigo. Refutar. Eu vou mostrar esse artigo em detalhes para vocês. Então, o famoso artigo das turbinas eólicas. Eu acho interessante que todos, inclusive os terraplanistas, saibam do que está sendo falado quando houver o debate. Então, primeiro item a ser discutido: astronomia. Azimute de nascimento do Sol, pelo modelo da Terra plana, com os cálculos. Veja, os cálculos da Terra esférica estão disponíveis em vários sites que têm esse tipo de coisa, localização de astros em determinado momento, com programas abertos. Então tá lá, é aberto, o programa pode ser visto exatamente como foi feito o cálculo, e dão uma precisão de segundos para um eclipse, de lugar onde ele vai passar a sombra, tudo, baseado no modelo esférico. Então, eles que façam a mesma coisa com o modelo da Terra plana. É simples, é uma comparação entre uma ideia e um modelo muito bem estabelecido. Uma ideia que já não tem o menor sentido há 2000 anos, mas querem voltar com ela, então tem que ser melhor que o que está disponível. Tem que ser colocado no lugar, tem que fazer a mesma, ou melhor, fazer a mesma coisa ou melhor do que o que nós temos hoje. Então, vou mostrar para vocês esse artigo, né, o famoso artigo, para que todo mundo fique sabendo o que é, porque é isso que eles têm que refutar. Prevejo que a astronomia eles não vão falar nada, né, porque não conseguem, não tem o quê, não tem como. Mesmo que fizer um cálculo qualquer, o mais básico que seja, a gente bate com a realidade ali, não, tá errado. Porque matemática não enrola. Por isso também eles não usam matemática, é claro, não conhecem o assunto. Mas não usam matemática, nem a mais simples, porque matemática não mente. Matemática não enrola, né? Não engana. Então, imediatamente o erro é visto. Eu vou mostrar para vocês, então, um artigo que fará parte também desse debate. Vamos lá. Aqui está o artigo que me foi pedido pelo terraplanista. É muito importante esse artigo. A China é o maior produtor desse tipo de energia no mundo. Em seguida, e distante, você tem os Estados Unidos. Então, aqui os dois autores são de universidades chinesas. Aqui ele já diz o que a tomada de dados foi feita ali diariamente em 2.403 estações meteorológicas na China por 20 anos. Ainda diariamente de 6 em 6 horas. Então você tem uma quantidade de dados absurda. Tudo que envolve dados tem que ter uma rigorosa análise estatística. Então a boa parte do tempo desse artigo ele discute todos os métodos estatísticos que ele usou. Aqui a relação entre a potência fornecida por uma turbina, a área que é varrida pelas pás, a velocidade do ar e a densidade do ar. Esse aqui é o coeficiente de Betz. O Betz tem uma lei que leva o seu nome que diz sobre a eficiência da turbina. Então ela não alcança ali 60% de eficiência. Tudo tem que ser muito bem calculado. O problema é que esses cálculos, eles consideravam uma densidade constante, como ele diz aqui
no artigo. Aqui todas as variáveis utilizadas no estudo. Veja que a colocação de turbinas nessa área é muito pequena, nessa área mais clara, porque aqui você tem o Planalto Tibetano com grandes elevações, você tem o Himalaia, então aqui a quantidade de turbinas é muito pequena, porque depende da densidade do ar. Você tem que fazer turbinas com pás muito maiores para essa região. Então foi feito um estudo aqui, muito meticuloso, para a colocação das turbinas. Aqui ele fala sobre como era, né, com a densidade considerada constante. Isso acarretava muitos erros de previsão de quanto a turbina forneceria de potência. Então era superestimada a capacidade da turbina eólica. Tudo isso é comentado aqui no artigo. É claro que a China tem um território imenso, com uma grande variedade de clima e de altitudes. Então o estudo tem que ser bastante rigoroso para não se perder tempo e dinheiro com uma turbina eólica. Os dados, né, a coleta de dados que ele fez, como foi calculado. Esses dados, então, como disse, vão ter uma imensa análise estatística, que toma uma boa parte do artigo. Aqui onde estão as 2.403 estações meteorológicas de coleta de dados. Este artigo é que tem que ser refutado. Se vai falar em densidade atmosférica, que está muito distante de formato de Terra, né? Este artigo tem que ser refutado. E refutar um artigo significa refutar o cálculo, refutar a técnica utilizada, refutar a conclusão a que se chegou. Com base científica, não com papo furado, é claro. Aqui as fórmulas para o cálculo da pressão, temperatura. Aqui o estudo estatístico todo. Ele usa várias técnicas e depois compara entre elas. Veja nesse mapa que as maiores altitudes você tem a menor densidade. Aqui já é um mapa de densidades. Quilograma por metro cúbico. Densidade é massa sobre volume. Quilograma por metro cúbico. Então, a menor densidade está justamente aqui nas maiores elevações, né, no platô tibetano. A temperatura influencia, isso aqui eu tenho um vídeo a respeito com todos os cálculos. A temperatura influencia 9%, e a pressão 39%. Aqui várias fórmulas que são usadas também. Aqui é para o cálculo justamente da velocidade do vento, do ar. A densidade, a comparação do modelo com os dados empíricos, também usando vários métodos estatísticos. Ele chega à conclusão, por essa análise, que o método utilizado é muito bom. Aqui com R quadrado de 0,994. Nas regiões costeiras, você tem uma alta densidade, é claro, como era esperado. Ele faz a comparação entre o Han e o Monte Ua, com as diferenças de densidade, e aqui o gráfico mais importante para esse assunto, que é a densidade pela altitude. Veja que quanto maior a altitude, menor é a densidade. Então isso é concluído com uma quantidade absurda de dados, uma análise estatística rigorosa desses mesmos dados. Eles são computados usando, é claro, a lei dos gases. Então aqui o autor já vai para a conclusão. Aqui já próximo já é a conclusão do artigo. Então veja que nesse estudo, com uma quantidade absurda de dados, está nítido que a densidade ela diminui com a elevação da altitude, como já era esperado, como é sabido há muito tempo. Então, por que esse artigo está errado? Por quê? O artigo tem, se não me engano, 54 referências. Sim, 54 referências foram usadas. Tá aqui. Isso é, para terraplanistas que não conhecem, isso é um artigo científico. É assim que se faz ciência. Então, é extremamente rigoroso.
Não são 3 medidas de termômetro e barômetro. Não, não são. Imagine a quantidade, milhares e milhares de dados coletados, analisados estatisticamente, calculados. Isso é ciência. E é este artigo que tem que ser refutado. Além, é claro, da parte astronômica, que já prevejo que vão fugir desesperadamente, né? Então, pelo menos que tente refutar esse artigo sem papo furado. Está aí, então, o artigo que o terraplanista me pediu e que precisa ser refutado no debate. É claro, há muitas outras coisas sobre densidade atmosférica que pesquisei que estão no canal. Eu espero que os terraplanistas saiam dessa vila em que eles estão e conheçam um pouco do mundo exterior. Uma dessas maneiras é através de artigos científicos. Então é uma situação, uma posição muito conveniente, muito cômoda, muito desonesta que eles tomam de ignorar tudo que é feito fora do YouTube, né? Então a China existe, talvez eles não saibam, a China existe, que é o maior produtor de energia eólica do mundo. As pesquisas lá são intensas a respeito desse assunto e eles não iam gastar tempo e dinheiro se a densidade não fosse essa. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.